Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e vamos conversar com Patrícia Evangelista. Tudo bem, lindeza? Tudo que sabe ótimo. tudo e conta tudo pra gente. A gente vai falar sobre aposentadoria automática. Na verdade, a gente vai contar para todas as pessoas que estão nos assistindo que alguns benefícios da Previdência Social se tornaram digitais. Não vai mais ter atendimento presencial. Então, a pessoa não vai ter que ir no INSS e entregar a documentação. Ela pode fazer o pedido via internet ou pelo Previfone. Isso é bom ou ruim pra gente? Olha, tem um lado positivo, é claro, como tudo. Tornar isso digital vai gerar menos filas, menos pessoas esperando para serem atendidas. Mas, em contrapartida, também tem os pontos negativos, principalmente no que diz respeito aos idosos, né? Exatamente. Por quê? A dificuldade que essas pessoas têm de acesso à internet, ao mundo digital. Porque nós estamos falando de uma mulher que tem acima de 60 anos e um homem que tem acima de 65. Então, a possibilidade dessa pessoa ter acesso a essas informações hoje não é todo o povo brasileiro que tem. Sim. Então, a gente acredita que isso vai dificultar muito. Até porque o INSS vai conceder o benefício com base no que tiver no registro do sistema da Previdência Social. Então, às vezes tem períodos que precisam ser inseridos. Então, e nessas situações? Nessas situações, o que vai acontecer? Eles vão ter que conceder o benefício do jeito que está no sistema e a pessoa vai ter que fazer o pedido de revisão. Então, sobre um enfoque que vai diminuir as filas do INSS para atendimento presencial dessas pessoas, sobre o outro enfoque vai gerar um número muito maior de recursos e de revisão perante a Previdência Social. Então, não sei se você ajusta uma coisa e desajusta a outra, Perfeito. Infelizmente. Né? Entendi. E ainda principalmente quando a gente fala de idosos, de pessoas que têm uma idade avançada. Por exemplo, se eles digitalizassem todo o procedimento e exigissem que você encaminhe a cópia das carteiras de trabalho via internet, escaneadas. Como você pede para uma pessoa de 60 e poucos anos, que geralmente não tem esse tipo de acesso, fazer esse procedimento? Não é todo mundo que tem computador em casa, que tem scanner em casa. Exatamente. Né? Então, independente de dominar, não tem recurso para ter o equipamento. Exatamente. Não é só porque não tem acesso, só porque às vezes tem idade avançada. É porque às vezes não tem o equipamento em casa. Ou às vezes tem o computador, mas não tem a máquina de scanner. Então, quer dizer, isso tudo, na prática, a gente acredita que vai ser muito difícil dar certo. A partir de quando? Já está valendo isso? Tá, desde o dia 21 de maio. Então, desde o dia 21, já está valendo isso. Aposentadoria por idade e salário maternidade só se faz via digital. Não existe mais atendimento presencial. E se a pessoa for lá com a documentação? Não vai ser atendida. Ela tem que fazer a solicitação pela internet ou pelo Previfone, que é o número 135. E no prédio da Previdência tem computadores disponibilizados para quem precisar? Tem scanner, tem tudo isso? Não. De acesso ao público, não. Só para os... Não, só para os servidores. O correto seria ter. Sim, com certeza. Não tenho na minha casa, é só aqui por digital, então me deu o equipamento que eu faço. Com certeza. Se pelo menos eles fizessem isso e criassem pelo menos um setor dentro do INSS possibilitando fazer isso e inclusive ensinando como proceder, ficaria mais fácil. No começo seria um pouco mais de tumulto. Exato. Depois que as pessoas pegassem mão de como deve proceder, ficaria mais fácil. Mas infelizmente isso não funciona na prática. Então quem não tem o equipamento? Exatamente. Aí o que eles estão dizendo? Se você deu entrada no seu pedido e o sistema não concedeu automaticamente o seu benefício porque tem alguma coisa que ficou pendente, a pessoa poderá ser atendida na agência da Previdência Social mais próxima da sua residência. Aí, quer dizer, se isso acontecer, e pelo levantamento que eu fiz nos últimos dias, desde o dia 21 até hoje, conversando com pessoas que eu conheço que atuam na área previdenciária e que trabalham dentro do INSS, o número de processos que estão parados com pendência de concessão já é bem substancial e um número bem expressivo. Então, na prática, a gente acredita que isso não vai funcionar. A gente acredita que não vai funcionar, de jeito nenhum. Era o que eu temia ouvir. Vamos às perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta é enviada pela Bárbara.
Vou completar 60 anos de idade em julho deste ano e já tenho mais de 20 anos contribuídos. Como tenho que proceder para dar entrada na minha aposentadoria por idade perante o INSS depois das mudanças ocorridas? Então, a Bárbara ou Bárbara, ela vai ter que solicitar via internet ou pelo Previfone no número 135, falar, olha, eu quero agendar uma aposentadoria por idade urbana. Quando ela completar em julho o aniversário, no mesmo dia ou no dia seguinte, ela já pode dar entrada no pedido, porque ela já tem 15 anos contribuídos, já tem o tempo mínimo exigido por lei e já vai completar os 60 anos. Aí ela vai fazer a solicitação. Se tiver já tudo no sistema, o sistema automaticamente já concede o benefício e já manda uma cartinha informando que a aposentadoria foi concedida. Tá. Se por acaso tiver alguma falha, que ela verifique na concessão, aí ela vai ter que entrar com pedido de revisão e esse pedido de revisão automaticamente tem que ser feito presencial, ou seja, aí para a revisão não presencial. Pode se fazer pela internet, tem que fazer indo até a agência da Previdência Social. Ô Patrícia, qual que é o site para quem quer entrar com a documentação? Tem o Previfone, tem o site. Qual que é o site? O site é www.inss.gov.br ou www.previdenciasocial.gov.br. Aí lá dentro procura. Onde lá vai ter alguns ícones, né? E aí vai estar lá, agendamento. Você vai clicar no ícone agendamento e aí você vai ter que colocar o número do seu CPF, o seu nome, né? E aí automaticamente já vai gerar os dados que a Previdência já tem retido e aí já vai solicitar o agendamento de aposentadoria por idade ou de salário maternidade, que também é um dos benefícios que se tornou digital. Mas isso para revisão ou isso para pedir aposentadoria? Para pedir aposentadoria. Então tem que clicar em agendamento. Tem que clicar em agendamento e vai depois clicar na opção de aposentadoria por idade, tá? A primeira ou se for salário maternidade. Então a primeira coisa que tem que ser feita é entrou no site agendamento. Mas via de regra, para a pessoa ficar um pouco mais tranquila, se não souber mexer na internet, eu aconselho fazer a ligação no número 135, vai gerar um número de protocolo, Anota. A ligação vai estar sendo gravada, né? E aí você vai falar com um dos atendentes da Previdência Social, do DataPrev, ele vai agendar, te passar a data exata, bonitinha, e o número do protocolo final. Então você anota tudo isso, porque aí você já sabe que você realmente garantiu o seu protocolo. Aí o que você pode fazer? Alguns dias depois ligar de novo para ter a certeza que o protocolo foi feito, se está tudo ativo, se está tudo certinho e se tem alguma pendência no benefício. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Fátima. Estou grávida de 7 meses e sou empregada com registro em uma empresa há mais de 10 anos. Muda alguma coisa para eu dar entrada no meu salário maternidade? Não, para ela não muda nada, porque a empregada com registro em CLT, ela não faz solicitação de salário maternidade perante o INSS. É automático, ela vai dar entrada na licença, a própria empresa que vai efetuar o pagamento do salário dela e fazer a compensação nas contribuições com os tributos que ela tem que pagar para o governo. Então, para o empregado não muda nada. O que muda é para as mulheres que vão dar entrada no salário maternidade, que são autônomas, trabalhadora avulsa, empregada doméstica. Essas pessoas realmente teve uma alteração, mas para a empregada nada muda. Nada muda. Mais uma pergunta enviada pelo Carlos Roberto. Dei entrada na minha aposentadoria por idade faz 3 meses. Essas mudanças mudam a análise do meu benefício? Não, a dele não, porque ele deu entrada no pedido de aposentadoria antes da implantação do sistema digital dessas aposentadorias. Então, a dele foi dada entrada presencial, vai ser analisado dentro da agência e se for concedido, eles vão mandar a cartinha informando que foi concedido. E se for indeferido, vão mandar a cartinha informando que o benefício não foi concedido. Então, de qualquer forma, ele ainda está na regra anterior, ele não sofre nenhuma mudança em função dessa que passou a vigorar a partir do dia 21 de maio. E a comunicação sempre vem via correio, por cartinha? Sempre através de correio. O INSS comunica ou deveria comunicar todos os atos, mas quando é concessão ou indeferimento, ele comunica sim. Tá bom. Você sentiu tanto que o chão tremeu agora? Senti. Você sentiu? Que não? Isso? Todo mundo, nós trocamos um olhar assim, né? Não sei, mas foi agora. Acho que o metrô estava muito cheio. Porque tremeu mais do que das outras vezes, né? Então, falando sobre previdência automática, próxima pergunta do
Antônio, a gente já fez essa, né? Não, essa não. Tenho 37 anos de contribuição, e completo 58 anos de idade no final do mês de junho. Também terei que solicitar a minha aposentadoria por tempo de contribuição de forma digital? Olha, uma coisa importante, não é a pergunta dele, mas em junho ele já vai ter 58 com 37, ele já tem os 95 pontos praticamente, né? E ele terá direito a uma aposentadoria integral, tá? Uma coisa interessante, sem incidência de fator previdenciário. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição ainda não se tornou digital perante o INSS. Então, o atendimento dele vai ser presencial, vai agendar, vai comparecer, vai entregar a documentação. Essa tentativa de digitalizar e de tornar mais célere o procedimento é só para a aposentadoria por idade e para o salário maternidade. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda continua do mesmo jeito que está no sistema. E quem tiver dúvida, como que faz para saber se é digital ou se é presencial? Liga para o 135? Liga e pode tirar sua dúvida, mas a princípio a gente já passa essa informação para as pessoas que estão nos assistindo. Somente salário maternidade e aposentadoria por idade é que está informatizado. O resto é tudo presencial. Perfeito. Todos os demais serviços. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Joana. Pode haver prejuízos ao segurado em dar entrada na aposentadoria por idade pela internet? Pode ter prejuízos. Por quê? Vamos supor o seguinte, a pessoa pode ter tempos de contribuição anterior a 75 que está na carteira de trabalho. Como eles vão considerar somente o que está no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, pode ser que algum período passe e que não seja computado. E aí? E aí vai ter que fazer o pedido de revisão, como eu expliquei no começo. Outro ponto que também é necessário, às vezes a pessoa trabalhou durante um grande período, contribuiu e a empresa não repassou as contribuições sociais. Eita! O INSS vai conceder do jeito que está no sistema. Sendo que se a pessoa fosse presencialmente, ela poderia levar a documentação, Exato. levar os seus olerites, levar a relação de salários da empresa para pedir a inclusão daqueles salários. Então, a gente percebe que podem ter muitas falhas se a concessão se der automática pelo sistema. Tá? Então pode. Então pode Tem que ficar e vai atento. ter com certeza absoluta. Eu acredito que vai aumentar muito o número de revisões perante a Previdência Social. Então tem que redobrar a atenção, Patrícia. Com certeza. Então todas as pessoas que forem ter o benefício concedido via digital, na hora que chegar a carta de concessão, verifica o tempo que foi reconhecido na sua aposentadoria, se todos os valores que você contribuiu foram lançados no cálculo, verifica o coeficiente de cálculo, olhe tudo, detalhe por detalhe, porque se tiver alguma falha, algum erro, a gente pode corrigir ingressando com uma ação de revisão. E o erro é sempre para... A menos. É isso que eu ia falar, é contra o segurado. Sempre. Nunca eles erram para mais, né? Nunca é para melhorar a vida do Nunca. segurado. Coincidência. Eles não erram para conceder a mais, eles erram só para conceder a menos. Uma coincidência que sempre me chama a Pois é. atenção. Mais uma pergunta, enviada pelo Evilário. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos dessa nova medida do INSS? Bom, os pontos positivos é que a tentativa é eliminar a fila, eliminar a espera de atendimento e tornar o cadastro digital, que é excelente. A iniciativa é boa. O problema é que eles não estão preparados para isso. É. Eu acredito que essa nova medida, daqui 20 anos, por exemplo, vai ser maravilhosa. Por quê? Porque no sistema da Previdência Social, tudo que tiver de recolhimento de 94 em diante é prova plena, o que está no cadastro. Então, daqui 20 anos, com certeza, essa era digital vai servir perfeitamente. O outro ponto positivo, não fazer com que as pessoas de idade se dirijam até a agência, ter a dificuldade de ficar esperando, porque elas têm idade, às vezes, para se locomover. Então, esse é o ponto positivo. Mas o ponto negativo é conceder o benefício do jeito que está no cadastro. Por exemplo, para as mulheres grávidas que acabaram de ter um filho, que vão solicitar o salário maternidade, tem um ponto positivo. Quantas e quantas vezes eu vou na agência da Previdência Social, eu vejo aquela mãe que a criança mal tomou vacina, que nem poderia sair de casa. Está lá com o bebê. Está lá com o bebê, amamentando o bebê, a criança chorando enquanto está sendo atendida no INSS. Então, esse é um ponto positivo. Mas, em contrapartida, às vezes pode ter o benefício indeferido, negado, por falta de apresentação de documentos. Então,
o sistema tem coisas boas e coisas ruins. Então aqui a gente tem que falar tanto as coisas boas como as ruins. Claro, né? E você fala, né? Eu falo mesmo. Evangelista não deixa nada. Fala. Mais uma pergunta enviada pela Ana Cristina. As novas regras instituídas pela Previdência Social alteraram a forma de calcular os benefícios de aposentadoria por idade e do salário maternidade? Não, não foi alterado nenhuma regra sobre o benefício, apenas a forma que ele vai ser concedido. Apenas a forma que ele vai ser analisado e concedido. Agora, regra de valor, como se calcula, nada disso foi alterado. Se permanece tudo que já estava vigente na lei anterior. Tá. Mais uma. Maria de Lourdes, se eu der entrada na minha aposentadoria por idade pela internet e o INSS necessitar de alguma informação ou documento, existe a possibilidade de eu ser convocada para entregar algum documento no INSS? Existe. Aí o que a Previdência Social vai fazer? Ela vai provavelmente encaminhar uma carta, um comunicadinho, uma carta de exigência, solicitando que você compareça a uma das agências da Previdência Social para a entrega desses documentos. Só que aí é que eu falo. E já fala os documentos? Sim, aí eles já vão descrever provavelmente quais são os documentos que você precisa levar. Mas aí é que eu digo, não seria mais fácil então permanecer do jeito que estava? Porque aí a pessoa já entregaria tudo no dia que ela estava com o agendamento feito e já resolveria talvez no mesmo dia. Fazer esse procedimento você faz ele digital, mas exige até chegar o comunicado na sua residência. Para você cumprir dentro de 30 dias, acabou demandando talvez um tempo até maior do que seria a análise do seu benefício se fosse da forma anterior. Então... Agora que eu entendi a pegadinha, então vai demorar mais para sair o benefício. Sim, pode acontecer de demorar mais, entendeu? Porque agora que eu entendi. Se for caso de benefício que tem pendência de análise, o tempo pode ser superior ao que seria 30 dias. A análise normal da Previdência Social, entendeu? Entendi. Então esses que são os pontos que a gente fica assim um pouco cabreiro de ter certeza que se isso vai funcionar na prática e se realmente vai ajudar os brasileiros se tornar digital nesse momento. Tá. Bom, mas então assim... ela pode entregar o documento e ela pode escolher a agência da Previdência Social mais próxima da residência ou do trabalho. O que for melhor para ela. O que for melhor. Tá. E esse é um ponto positivo, pelo menos. Agora, assim, trabalhou, contribuiu, tem que ficar atento para não perder essa contribuição, né, Patrícia Evangelista? Não tenha dúvida. Eu digo sempre assim, a Previdência Social no Brasil é a menina dos olhos do governo, né? Uhum. Então, assim, apesar de todos os problemas que tem na Previdência Social brasileira, ela ainda é uma instituição séria. Muito bom ouvir isso. Ainda é uma instituição séria, ela faz sim, às vezes concede benefício e a pessoa, às vezes, ela está numa situação financeira que ela não entende o quanto ela tem que manter o recolhimento. Porque se acontecer qualquer problema, ter um problema de saúde, uma invalidez, e ela deixar de ser acobertada pela Previdência Social. Então, você que está assistindo a gente, faça um sacrifício, mas não deixa de contribuir para a Previdência Social. Porque por mais que seja sacrificioso você despender daquele valor e tirar do seu orçamento, mas isso é muito importante porque lá na frente, se você precisar, você está amparado. Essa é uma grande dica. Patrícia Evangelista é advogada especialista em Previdência. O e-mail dela é sosprevidenciario@uol.com.br. sosprevidenciario@uol.com.br. Você fala, você explica e se a gente não entendeu, você explica de novo. É muito bom ter você aqui.